Olá pessoal, Leandro Santos agora falando, dia 6/12/2012, resultado de nossas técnicas aplicadas no Day Trade. Hoje é o resumo das técnicas apresentadas nesse vídeo. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber nossos vídeos de 15 minutos todos os dias com os segredos de nossa metodologia em resumo. Você se cadastra por aqui, Facebook, Twitter, YouTube, todos os dias uma nova videoaula. Bom, pessoal, a gente tem aqui o gráfico de 5 minutos, a gente tem a média exponencial 8,9 azul, 21 vermelha. Acima da 8,9 a tendência é de alta. Logo a gente vai operar comprado, porque a pressão e direção do mercado é para cima, é de compra, certo? E a média 8,9 é igual à média 377, que é essa cinza no gráfico de 1 minuto, e a vermelha é igual a 8,9 do 1 minuto. Então a gente vai para o 1 minuto, porque é o fractal menor, e a gente tem riscos menores no minuto que permite a alavancagem inteligente, sem aumentar o risco, porque a gente tem riscos pequenos que dá para alavancar bastante. Então, mercado acima da média 377, ou seja, acima da 8,9 dos 5 minutos, mas aqui a gente vê a 377. E o preço aqui, ele chegou até na média 8,9 aqui, dá um sinal de compra, mas veja que ó, seria o rompimento desse candle, tá? E stop loss aqui, stop gigante, então não entrei nessa operação. Já aqui deu um sinal de compra, tá? Na média 377, 1 centavo acima da máxima entrada, 1 centavo abaixo da mínima, stop loss, tá? Para todas as ordens de compra a gente usou o manejo de risco veloz que permitiu eu entrar exatamente nesses valores aqui, em segundos foi calculado. E eu tenho todo o manejo de risco inteligente e alavancagem inteligente aplicada nessa técnica de manejo de risco veloz. Porque na planilha não tem como calcular, porque é muito rápido o day trade. Então, 36,55, 36,45, 0,3% de risco. Para dizer a verdade, eu não alavanquei. Eu diminuí o risco da operação, porque o risco... Eu diminuí a quantidade de ações, porque o risco dessa operação estava grande. Tá? E a gente foi estopado. Entrei com menos capital, então perdi 0,3%. Segunda operação, que foi entrada 36,51, 36,47 o stop loss, certo? Foi aqui. Primeiro a gente teve esse candle, tá? Vou dar um zoom aqui para melhorar. Teve esse candle na média 377. E logo depois apareceu esse outro candle que fez nova mínima igual à mínima do anterior. Isso é identificado como quase uma pinça de topo, pinça de fundo, aliás. Não é plenamente uma pinça de fundo, como nos padrões clássicos de candle, mas a gente pode considerar isso como uma pinça de fundo. Parecida, né? Similar. E as sombras também indicam zona de suporte aqui. Então, no rompimento da máxima desse candle amarelo, candle positivo, então 1 centavo acima da máxima, entrada operacional 1 centavo abaixo da mínima, stop loss, alavancagem inteligente usando o manejo de risco veloz calculado em segundos, 4.800 ações, tá? 0,3% de operação que a gente estaria perdendo, certo? E a gente tomou o nosso stop, segundo stop do dia, tá? E aqui, por exemplo, eu estava querendo vender aqui, não deu para vender. Aqui, por exemplo, não dava para comprar apesar de ter feito sinal, porque o corpo desse candle amarelo está abaixo da média 377, a maior parte do candle, então indica pressão de venda, indica ambiguidade no sinal de compra. E esse candle gigante Marobozu, se fosse para entrar no rompimento dele, não tem condições, tá? Porque é um candle muito gigante, certo? Mas a maioria do corpo dele está acima da 377, porém não foi entrado. E aqui foi a terceira operação, que é abaixo da 377, né? A gente fez esse enforcado, onde o corpo dele, a maior parte do corpo, mais de 70% do corpo dele acima da 377, indicando um pouco de ambiguidade. Mas como fez esses candles abaixo da média 377, então eu fiz a entrada operacional 1 centavo abaixo da mínima desses candles, e o start de compra continuou nesse estrela cadente aqui, 1 centavo acima da máxima. Certo? Manejo de risco inteligente me permitiu entrar alavancado com alavancagem inteligente, 4.800 ações, e com o manejo de risco veloz, utilizando a técnica de contingência das boletas, a gente conseguiu também entrar certinho, sem problemas, pelo start de compra. Tá? A maioria das ordens foi executada por 36,46. E o que aconteceu? A gente teve o break-even aplicável aqui, porque
depois da entrada operacional fez esse fundo, fazendo a retração de FIBO aqui, calma aí, fazendo a retração de FIBO aqui, deixa eu fazer de novo aqui que eu fiz um pouco ruim, então tá aqui. Agora sim, agora que a gente tem a retração de FIBO aqui, a gente vê que do ponto de entrada operacional para a retração de 61,8, a gente vê que está bem depois da entrada operacional. Então a 36,46 eu coloquei para zerar o risco da operação e perder muito pouco. Então a 36,46 eu recomprei porque o preço ele voltou, certo? Ele voltou, fez um pivô de alta aqui, voltou, bateu no nosso break-even e a gente zerou o risco da operação. O que acontece, pessoal? Eu já estava perdendo 0,66% de prejuízo. Eu tomei 2 stops e um break-even, mas nas taxas de emolumentos eu perdi também. Então, eu resolvi não fazer a terceira operação, porque pela regra eu fiz o break-even, ok? E zerei o risco da operação, mas de fato eu perdi um pouquinho ainda porque eu tenho taxas de emolumentos. Porque o break-even inicial é colocar no mesmo preço que você entrou, tá? E quando a retração de FIBO de 61,8 está depois do ponto de entrada operacional. Então, como também tira um pouco de taxas de emolumentos, se eu perdesse 0,3%, se acontecesse alguma coisa e eu fosse estopado alguns centavos fora de onde eu planejei sair, pela ordem de disparo e a ordem de compra, do start de compra ou do stop loss, por exemplo, da limitação de prejuízo, eu poderia perder mais do que 0,9%. E o meu limite por dia é perder 0,9%, certo? Onde quando eu ganho 1% na variação, mas geralmente eu estou alavancado e geralmente eu lucro 1,50 a 1,70 quando eu acerto. Tá? Antes eu lucrava mais, chegava a lucrar até 3% a 2,5%, mas antes eu não considerava no manejo de risco as taxas e emolumentos. Hoje eu já estou fazendo um manejo de risco mais rígido, considerando as taxas e emolumentos, certo? Então, parei de fazer a operação, e se eu tivesse continuado a operar, teria tomado um stop aqui, então já estaria com 0,90 negativo, teria tomado um stop aqui, 1,20% negativo, né? Mais um stop aqui, ó, 1,20%, 1,50 negativo, né? Aqui eu teria acertado um break-even ainda, não foi, porque eu não posso sair aqui, eu tenho que maximizar os retornos ao máximo, certo? Essa é a tática do trader. Então teria saído no break-even aqui, depois que eu zerei o break-even aqui, teria entrado de novo aqui, teria tomado de stop, 1,80% de prejuízo eu deveria ter hoje. Só que eu parei antes devido a esta análise que eu fiz aqui do risco e frequência operacional. Então tem dia que a frequência operacional é maravilhosa. Você opera o dia inteiro e no fim você termina positivo. Mas a maioria dos dias, eu asseguro para você, é muito provável que você termine negativo e perca tudo que você ganhou no começo do pregão. Então, frequência operacional afeta o manejo de risco. A frequência operacional para swing trade position trade é diferente, o manejo de risco é diferente, totalmente diferente do day trade aqui. Até as médias móveis são diferentes no swing trade e no position trade. Bom, pessoal, agora na aula de psicologia do trade, vamos falar sobre uma realidade de um trader profissional, tá? Em muitos casos é preciso passar por períodos ruins no mercado com muitos stops ou lucros pequenos, mas perdendo pouco e lucrando algumas vezes, mas lucros gigantes que superam todas as perdas. Ou seja, eu vou passar, vai ter períodos no mercado que inevitavelmente com qualquer estratégia, com qualquer trader, você vai ficar tendo pequenos lucros, porque você vai usar o método de break-even para proteger o lucro, mas a tendência vai ser pequena e você vai sair com um lucro pequeno e vai tomar stop como eu estou tomando, ou vai zerar o risco da operação com pequenos prejuízos das taxas de emolumentos como eu estou fazendo, certo? E vou ficar um período assim. Por isso que nesse período ruim do mercado você tem que ser especialista em perder pouco dinheiro. E quando acontecer um tempo, que vai ser aquele tempo raro, que vai ter as operações que vão dar lucros gigantes, você deve operar, deve executar o trade system e os seus lucros vão ser gigantes. Consequentemente, além de recuperar todas as suas perdas, você ainda tem um lucro significativo no final do mês. Mercado financeiro funciona dessa forma. A maioria das outras escolas só mostra quando ganha. Quando está perdendo nesses períodos, eles não mostram o que aconteceria na estratégia. Isso para a marketing é bom, porque vende, mas prepara o trader para uma realidade fora do que foi feito a publicidade.
certo? Eu faço publicidade sobre o mercado financeiro e eu mostro isso aqui. Eu gosto de ser transparente com relação ao que acontece comigo e o que vai acontecer com você. Então, se você não quer passar por isso, não opere na Bolsa de Valores. Porque George Soros, Warren Buffett, os maiores traders do mundo passam por isso, sim, é comprovado. Eles operam dessa forma. Ficam em períodos difíceis tomando prejuízos pequenininhos, perdendo migalhas, como acontece comigo. E quando acertam em períodos não necessariamente raros, mas períodos que não é tão frequente, eles ganham fortunas. Agora é claro que tem meses que a bolsa tá bom, com boas tendências, você ganha sempre, igual o mês de agosto que eu ganhei 8,70% sobre 100% do meu capital. Mas geralmente a probabilidade da minha estratégia é de 3 a 5% no day trade. Então, pessoal, os especialistas no mercado financeiro em lucrar no mercado é especialista em operar tendência. No curso Trader Profissional Avançado em 11 DVDs, que você pode pagar em até 18 vezes no cartão, a gente tem aqui a estratégia de position para você maximizar os retornos, e tem o exemplo da operação da Gol que eu fiz há muito tempo atrás, mas até hoje eu falo sobre ela. E eu mostro também quando que eu perdi, quantas vezes eu perdi e a recuperação de todo o lucro. Então, pessoal, nessa operação eu não fiz, mas se eu tivesse feito, eu devo ficar até 1%, porque o alvo no day trade é 1%, mas alavancado dá 1,70%, 2%. E a gente geralmente opera alavancado através da técnica de análise fractal no 1 minuto. Então, porque o 1 minuto ele permite fazer a alavancagem inteligente com bastante alavancagem. Com mais alavancagem, já nos 5 minutos não dá. Então, não tem como eu adivinhar que o preço vai até aqui. Então, se eu tenho pequenos lucros assim, e saio em lucros pequenos assim, consequentemente, no longo prazo, como eu vou perder mais vezes, eu não vou ter lucro suficiente para recuperar as perdas. Por isso que é importante eu ficar até o final da tendência. E no 1 minuto é 1% de variação, porque é estatístico. Certo? Então, por isso que se eu tivesse entrado aqui, eu teria usado o break-even, zerado o risco da minha operação conforme a regra do Trade System. Porque meu objetivo é zerar a operação a 1% de variação, porque eu quero maximizar retornos. É a única maneira de lucrar no longo prazo na Bolsa de Valores. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Até mais, obrigado.